o anticristo e o fim dos tempos na estátua de Daniel, capítulo 2. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Já tem um tempo que eu quero fazer esse vídeo com essa proposta, com este tema. Já anunciei em outros vídeos, mas eu queria fazer com excelência, eu queria fazer com essa disposição, onde o ouro é ouro, a prata é prata, o bronze é bronze, onde até uma criança se atrai para assistir esse vídeo profético. Então, desde já você deixe o seu like, ative o sino, compartilhe o link com alguém, deixe seu comentário e se inscreva no canal para dar relevância e incentivar nosso canal, ok? A palavra do Senhor diz que sem profecia o povo se corrompe. Então é importante você ficar conectado aqui com esse vídeo, que esse vídeo vai abrir assim a sua visão profética. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, muitas coisas interessantes estão acontecendo. Eu estou aqui no ambiente rural, na roça, o trem passou e deu o seu sinal, o galo cantou, agora cai essa chuva. Então são todos sinais que a gente sente que Deus está realmente trazendo anúncios para nós através do seu Ruach Kodesh, do seu Espírito Santo, amém? Então o tema do vídeo é esse, o anticristo e o fim dos tempos na estátua de Daniel, capítulo 2. Qual o contexto de Daniel, capítulo 2? O rei, a gente sabe que na história Nabucodonosor era meio louco, meio excêntrico. O rei acorda incomodado com o sonho, que ele sabe que teve o sonho, mas não lembra o conteúdo do sonho, muito menos a interpretação do sonho. Ele convoca os sátrapas, os mágicos, os adivinhos do reino babilônico e ninguém consegue nem sequer lembrar, falar, citar o sonho ou narrar o sonho, quanto mais discernir. Ele vai matar todo mundo. Então se lembram de Daniel, chamam Daniel. Já era previsto no capítulo 1 de Daniel que Deus tinha enchido Daniel com toda a sabedoria, com todo o discernimento de dons, de enigmas, de sonhos. E Daniel, no Antigo Testamento, é o homem na palavra que tem assim um caráter mais assim ilibado, um caráter mais sem brecha. Por isso ele é um arquétipo de Jesus. Devemos estudar com atenção esse profeta tão tremendo. Então, Daniel consegue trazer à tona o conteúdo do sonho e o discernimento, a interpretação do sonho. E Daniel começa dizendo assim sobre uma estátua. Eis que o rei viu uma estátua e a cabeça da estátua era de ouro e ele já vai alinhando com os impérios. Ele diz, a cabeça, ó rei, da estátua de ouro representa o seu império, o império atual daquela época, o império babilônico, na liderança de Nabucodonosor. E ele diz, Daniel segue, isso acontece aqui, os períodos estão aqui ao lado, não é? Então segue dizendo que em 626 a.C. esse império tem o seu apogeu, né? E muito conhecido na história, mesmo a história das narrativas naturais, normais, que não é da Bíblia, fala do jardim suspenso da Babilônia, as maravilhas do mundo incluem as loucuras e excentricidades que esse rei Nabucodonosor fez. Muito rico, um império muito abrangente, muito conquistador, muito poderoso e tirano. Então, é a cabeça de ouro. E Daniel disse, mas vai passar este reino e virá um reino menor posterior, que representa na estátua o tronco e os 12 braços. Então, 539 a.C., se levanta um outro império, passa o Império Babilônico, passa Nabucodonosor, se levanta o Império Medo-Persa, que é um império que é duplo ali naquele período, liderado por Dário e Ciro, não é? Assim como nessa parte da estátua tem um tronco e 2 braços, e o braço cruzado sempre tem um sobre o outro, entrelaçado, então mostra um superior ao outro, 2 membros, os 2 braços, o Império Medo e o Império Persa, respectivamente os líderes Dário e Ciro, bem em linha ali, não é? Um reino um pouco menor em poder, em conquista, em riqueza, de que o Império Babilônico, por isso não é mais de ouro e sim de prata. Então Daniel segue narrando a estátua que o rei viu em seu sonho e chega ao Império Grego, representado não mais pelo tronco, mas pelo ventre e pelo quadril. O Império Grego marca a sabedoria helênica e o crescimento, a potencialidade da filosofia daquela época, e marcado por Alexandre o Grande, não é? Que Alexandre o Grande também foi um grande conquistador, 304 e 34 a.C. Então foi um tempo que Alexandre o Grande tomou e muitos impérios no mundo e dominou, por isso ele recebeu aí esse título Alexandre o Grande, e tem muitas histórias aí
como ele recebia conselho de filósofos e tudo mais. Depois chega o Império Romano. Aí, quando Daniel narra sobre o Império Romano, não tem riqueza de detalhes, só diz que esse império vai governar com vara de ferro, com poder, não é? E é o mais brutal, o mais truculento. O Império Romano tinha requintes de loucura nas suas torturas, não é? A questão da cruz mesmo é uma tortura essencialmente de origem romana, a cruz, não é? Entre várias torturas que o Império Romano inventou para disciplinar e para oprimir o povo que ele conquistava. É marcado pelos Césares, não é? Mas assim como no tronco, aqui na parte superior do tronco tem 2 braços, aqui também tem 2 pernas. E aí existem muitas controvérsias, mas nós vamos aqui explicar um segmento que fala que Roma se desdobra, o Império Romano se desdobra. Primeiro se desdobra em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental mantém a sua capital em Roma, na Itália, e o Império Romano Oriental mantém a sua capital em Constantinopla, na região da Turquia. Então, o Império Romano, na sua apoteose 30 a.C. até o período final de 287 depois de Cristo, ele vai arrefecendo, diminuindo, não é? Por isso ele se divide, não é? E novamente ele tem um novo momento, não é, de crescimento, já não mais como o Império Romano, mas o Império Otomano, porque o Império Romano Ocidental vai se transformar nas nações europeias e o Império Romano Oriental vai ser o Império Bizantino, mais tarde o Otomano, que é ali apoiado por vários povos, sírios, árabes, egípcios, né? E só vem se diluir em 1922. Por isso, na estátua, a parte mais comprida, a parte das pernas, também é o reino mais longo, desde 30 a.C. aproximadamente até 1922. É por isso que você vê que a figura do ferro, essa parte marrom escura aqui, ela vai até o pé, mas só que ela se mistura. É um reino que começa e ele se delonga até os dias de hoje com outra configuração, não é? Então, onde nós estamos hoje para começar a introduzir o apogeu do anticristo? Hoje nós estamos nos pés, não necessariamente nos dedos, mas já estamos nessa parte aqui misturada, ferro e barro. O 5º reino que Daniel narra é um reino de impérios misturados, não é? Por isso os 10 dedos, e é um reino misturado com barro e ferro. É bom lembrar que barro e ferro não dá liga, então é um ponto fraco, uma estátua tão pesada com um ponto fraco misturado logo nos pés, na base, não é? Daniel vai narrar que eles se casariam, se davam em casamento, mas não iam entrar em união perfeita, não é? Era apenas alianças, conchavos, não é? Quando é que nós podemos marcar este período que se inicia aqui dos pés, não é? Nós vemos aqui essa cronologia, não é? O Império Romano ali desde 30 a.C. vai chegando para os dias de hoje, não é? E nós podemos ver, não baseado no calendário gregoriano, mas baseado nas trombetas que nós vemos nos sinais, nos grandes eventos. Então, houve um grande evento em 1945, marca o fim da Segunda Guerra Mundial e a união das Nações Unidas se estabelece, a ONU vem à tona. Mais tarde, em 1948, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com muitas 30 nações estrategicamente escolhidas, é uma organização político-militar muito forte, a OTAN. Não é? Nós vemos então que nesse período dos pés, misturado aqui, ferro e barro, e dos dedos, o fim da Segunda Guerra Mundial marca o começo do reino dos 10 dedos dos pés da estátua, representado exatamente pela ONU. Queira ou não, com mudanças ou não, alterações ou não, a ONU marca esses pés e essa mistura de nações fracas e nações fortes, não é? O mercado comum europeu, a União Europeia. A gente não pode determinar quem são no momento esses 10 dedos, porque como eu falei, nós estamos nos pés, mas ainda não estamos nos dedos. Porque esses reinos, eles mudam. Por exemplo, o Reino Unido inclui 4 nações, então a gente não sabe se conta essas 4 nações ou só uma nação como o Reino Unido, que são Irlanda, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Em todo esse processo, nós vemos que o Império Romano começa com Césares e passa por Sultão Maomé II, que já é do Império Otomano,
né, e chega nos reinos de hoje, meus irmãos. Ao chegar nos reinos de hoje, Daniel prevê a multiplicação da ciência, que ao lado nós anotamos. Qual a característica da multiplicação da ciência? A tecnologia high-tech, não é? A internet avançada aí e trazendo todas as informações até distorcidas, não é, para formar opinião. Eugenia, alteração do DNA e seleção do DNA humano, depopulação, matança em massa, não é? E a multiplicação do comércio, lá no livro de Apocalipse, eu coloquei Apocalipse aqui. Você pode aprender mais sobre essa estátua se você estudar pelo menos Daniel capítulo 2 e 7, Apocalipse 12 e 13 e 17. Esses capítulos são chave, por isso que eu coloquei aqui, ó, Apocalipse, que vai narrar no Apocalipse que Babilônia vem à tona ainda no final dos tempos. Então você vê que esses impérios eles estão vigentes, só que numa repaginada, ressignificados, não é? Então é tanto que o Império Babilônico vem à tona. Lá em Apocalipse diz que Babilônia vai cair, não é? Na multiplicação do seu comércio. Ela começa comercializando ouro, prata e bronze e termina vendendo almas, meus irmãos. Olha que sério. Olha como é forte a preparação para a vinda do anticristo. Antes do anticristo vir, é necessário que tenha a ascensão das duas bestas, não é? A besta que surge, emerge da terra e a besta que emerge do mar. Você tem aqui em Apocalipse 13 essas narrativas, para que venha, de fato, o homem da iniquidade, o anticristo, como é narrado na palavra do Senhor, aquele que fala palavras de blasfêmia, não é? Então, formando essa trindade satânica, ele imita Deus, Jesus e o Espírito Santo com as duas bestas e ele mesmo, é uma trindade maligna. Mas, amados, esse texto é maravilhoso de Daniel porque ele fecha a visão não apenas com esses 6 reinos, mais ou menos, 5 reinos, mas ele fecha a visão com o 7º reino. E é uma narrativa linda de Daniel 2, 44 e 45, que eu vou concluir aqui para você. É tremendo como Daniel fecha a visão narrando para o rei Nabucodonosor. Daniel 2, 44. E nos dias destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Aleluia. Nem o reino será deixado a outro povo, mas despedaçará e consumirá todos estes reinos. Todos estes reinos. Aleluias. Oh, Jesus. Porém, ele permanecerá para sempre. Tal como viste que do monte foi cortada uma pedra, não com a mão humana, a qual despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus tem mostrado ao rei que há de acontecer no porvir, e o sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Aleluias. Eu quero que você se alegre nesse vídeo, que você glorifique, dê aleluias, profetize, fale em línguas, porque a profecia é para o fim dos tempos. E diz que no final Jesus vence. Ele é essa pedra que é movida sem auxílio de mão de homens da montanha. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Ele é a nossa rocha eterna. E ele, junto com a igreja, sua noiva, vai vencer todos esses impérios que compreendem, são apoiados desde a antiguidade pelos controladores do mundo, pelo ocultismo, pela emissionaria, pela nova ordem mundial, por todas essas organizações ocultistas. Eles vão cair por terra no poder da pedra angular, que é o Senhor Jesus. Por isso celebre, glorifique, se alegre, porque a noiva já está preparada para as bodas do Cordeiro e a vitória do nosso Senhor e Cristo, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Shalom.